Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Ao que cuide em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Provérbios, capítulo 24, versículo 8. Todo o livro de Provérbios condena veementemente os homens que se alegram na maldade, que veem prazer em praticar e até mesmo em planejar maldades. E de fato, existem pessoas assim, que vivem dessa maneira, buscando sempre meios de realizar o mal. Planejam, veem como podem realizar essas práticas e fugirem das consequências, garantindo que não serão pegos, por exemplo. Pense em criminosos. Quantos ladrões planejam seus roubos? Assassinos que planejam matar pessoas? Ou vários outros crimes hediondos que homens têm planejado contra o próximo, cuidando em fazer o mal, como disse o provérbio em questão. Mas será tolice da nossa parte imaginar que só por meio desses crimes chocantes que pessoas se assemelham a esses homens de provérbios? Quantas vezes sua língua não foi usada para semear contendas ou prejudicar outras pessoas? Provérbios fala sobre um homem perverso, no capítulo 6, que planejava maldades e usava a língua justamente para pôr essas maldades em prática, criando contendas com os outros. Provérbios 6,14 diz que no coração desse homem há perversidade. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Podemos pensar até em como, de certa forma, essas verdades se aplicam a pessoas que planejam variadas formas de praticar iniquidade e não serem descobertas, escondendo pecados, invejando os outros, promovendo discórdias. E na lista de coisas que Deus odeia, justamente em Provérbios 6, um dos itens é o coração que trama projetos iníquos, e pés que se apressam a correr para o mal. Provérbios 6,18. E é triste, mas nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que agiram exatamente dessa maneira. Vamos olhar para alguns deles, e o objetivo aqui não é de imitá-los, mas justamente de evitar essas atitudes. No livro do profeta Miqueias, nós temos um exemplo desses. Ele fala com pessoas de influência no meio do povo de Deus. Parece se dirigir aos nobres, aos líderes. E o problema deles, planejava o mal contra os outros, visando o benefício pessoal. Parece que especificamente aqui o enriquecimento mesmo. Miqueias 2, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Pessoas que quando o sol nasce já começam a realizar suas maldades, pois passaram a noite inteira planejando. E mais adiante nesse capítulo ele fala especificamente que esses homens tomavam campos, casas, propriedades de pessoas pobres e vulneráveis. Homens que planejavam fazer o mal. Se aconteceu dentro do povo de Deus no Antigo Testamento, por que isso não aconteceria hoje? Um outro exemplo está no livro de Neemias. A história aqui se passa alguns anos depois de Miqueias. Neemias foi um dos homens que liderou o retorno dos judeus após o período de cativeiro na Babilônia. Seu intento era de reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam derribados nessa altura. O problema que ele enfrentou, porém, estrangeiros que não queriam o êxito dos judeus. E tem 3 nomes que se destacam no livro: Sambalate, Tobias e Gesem. Agiram como verdadeiros mestres de intrigas. No capítulo 2 do livro, assim que souberam que Neemias pretendia ajudar os judeus em Jerusalém, já se incomodaram e tramaram para impedir o trabalho da reconstrução dos muros. Neemias 2, versículo 10, nos diz que muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem
dos filhos de Israel. E o livro inteiro mostra que eles ridicularizaram os esforços dos judeus, que sugeriram até que eles estavam se preparando para realizar uma rebelião contra os persas que governavam sobre eles. E até ameaçaram atacar Jerusalém. E tudo isso com o objetivo de prejudicar aquela obra. No capítulo 6 do livro, quando o muro já estava praticamente pronto e eles quase não tinham mais o que fazer, mudaram a abordagem. Entraram em contato com Neemias, pedindo um encontro num vale chamado Ono, para uma espécie de reconciliação. Mas Neemias percebeu que o seu plano era mau e recusou ir. Neemias 6:2 nos diz: porém tentavam fazer-me mal. Desde aquela época, homens maus se incomodam com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E o último exemplo que eu quero dar aqui, talvez o mais marcante, dos religiosos da época de Jesus, incomodados com a popularidade do Senhor, mas com corações endurecidos, não reconheciam a divindade e a verdade que Jesus pregava, não se arrependiam dos seus pecados e não creram no Messias, chegando ao ponto de tramar a sua morte. Mateus 26, versículos 3 e 4. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Chegaram ao ponto de pagar para Judas 30 moedas de prata para que ele entregasse Jesus. E esses mesmos líderes, no momento em que julgavam Jesus, procuravam algum testemunho falso contra ele, a fim de o condenarem à morte. Os religiosos, que deveriam ser os mais piedosos homens de Judá, eram mestres de intrigas. Deus odeia quem age assim. Afaste-se então desse tipo de conduta. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.